Se você é personal e tá sem ideia do que postar na rede social, esse vídeo é pra você. Nós vamos acabar com isso hoje. Você não vai ficar sem ideias do que postar na rede social. Eu vou te mostrar o que exatamente e como você pensar em boas ideias, em grandes ideias para ser respondido pelas pessoas na rede social. Fica comigo nesse vídeo. Bom, eu não sei se é seu caso, mas tem muito personal trainer que leva a rede social de forma intuitiva. Existe uma diferença muito grande entre você levar a rede social de forma intuitiva e de forma profissional. Como assim, Rafa, intuitiva? Porque todos nós, intuitivamente, nós temos um lado de marketing. Pô, todo mundo tem, sabe? Um lado de médico, todo mundo tem um lado cuidador, um lado... Então a gente leva a nossa profissão, geralmente a gente leva ela com o nosso marketing intuitivo. A gente resume o marketing ao quê? Eu vou entregar uns cartões para algumas pessoas. Eu vou avisar para os amigos para avisarem que eu tô precisando de trampo. Eu vou falar pro tiozinho lá do condomínio que meu serviço de personal tá liberado. Eu vou colocar uns cartões no mercado. Enfim, esse marketing é um marketing intuitivo, sabe? O marketing de indicação, o marketing de, coloca um papelzinho aí debaixo das portas, coloca mais acesso às pessoas para elas saberem que você existe, que elas vão te procurar. Esse é o marketing intuitivo. O marketing verdadeiro, ele tá muito além, ele tá aqui, ó, no raciocínio, é uma ciência por trás. Marketing é uma ciência tão complexa quanto bioquímica, biologia molecular, é uma ciência. Existem estudos e inúmeros estudos. É uma ciência muito complexa e que você não precisa dominar ela por completo, mas também você não precisa ser intuitivo. Você não precisa largar, abandonar o teu marketing e postar qualquer coisa na rede social. Então por isso que você fica sem... Primeiro ponto, você não estuda marketing. Se você tá sem ideia do que postar na rede social, é porque você não estuda marketing nem um pouquinho. Você não deve ter esses livros aqui, ó. Você não deve ter do Instagram, você não deve ter esses livros para estar com falta de ideia. Primeiro ponto, primeira fonte de ideia para você postar na rede social. Existe uma tática que chama tática da rêmora. Já viu o tubarão? O tubarão tem uns bichinhos que ficam ali comendo os restos de comida e fica acompanhando o tubarão. Então o tubarão vai na frente e tem um bichinho que vai acompanhando ele e vai comendo os restinhos dele. Você tem que fazer igual esse bichinho, que é a rêmora, você tem que fazer igual esse bichinho. Quando tiver uma notícia polêmica, você pega carona com essa notícia polêmica e come os restinhos da atenção das pessoas que tem daquela notícia. Então vamos supor, quando estourou o Covid-19, imagina se quando estourou o Covid, população totalmente desinformada, e eu olhasse um texto, um título assim no YouTube, ó, Covid-19, proibido fazer exercício? Interrogação. A pessoa fala assim: caraca, será que tá proibido fazer exercício por causa do Covid? Coronavírus, proibido fazer exercício? Aí a pessoa vai dar o play. Porque é impossível ela ignorar um título desse num momento de tensão como esse. E você não está enganando ela, você só fez uma pergunta. E você vai com o seu argumento responder que não é proibido, que pelo contrário, é necessário fazer exercício. Aí, só que você não vai falar só isso, porque se você falar só isso, é superficial. Não é proibido, eu tô aqui para te falar que tem que fazer. Aí ela vai falar assim: tá bom, amigão, eu poderia ter pesquisado isso no Google, daqui a pouco eu saberia. E aí, o que você vai fazer? Olha, será que é proibido mesmo o exercício? Porque tem gente com medo de fazer exercício. Você não tá mentindo, teve um monte de gente que parou de fazer exercício com medo da questão do corona. Então, você vai chegar e falar assim: olha, seguinte, não só não é proibido fazer exercício, como é extremamente recomendado e não pode ser qualquer tipo de exercício. Exercícios de alta intensidade e exercícios com dias consecutivos de alta intensidade, eles não estão proibidos por nenhuma ordem porque não deu tempo ainda, mas eu já te aviso que é besteira pro teu lado, porque você vai ter queda no teu sistema imune se você fizer mais do que 4 vezes, 5 vezes por semana exercícios de altíssima intensidade. Não pega nada, não. Pega não, é. Aí você começa a explicar sobre sistema imune e intensidade, sistema imune e intensidade de exercício, sistema imune e intensidade. A pessoa fica contigo 7, 8, 10 minutos falando: meu Deus, esse é um especialista, eu posso confiar na palavra dessa pessoa. E aí você mostra estudos que mostram a questão do sistema imune com o exercício de forma mais aprofundada. Então, ideia de conteúdo, quando aparece, você pode chegar lá no site do UOL, do Terra, esses sites todos aí, Google, etc., e colocar lembrete para ir ficar te mandando e-mail sobre notícias. A notícia que dá para você fazer ponte
notícia famosa, notícia que estourou e que der pra você fazer ponte com o teu assunto, você manda ver. Isso é a tática da Rêmora. É uma tática, uma ideia de conteúdos para você, ok? Vamos à segunda ideia de conteúdo. Perguntas e respostas. Então, se você tá sem ideia de conteúdo, com certeza você não tá pegando o teu celular aqui, ó, você não tá pegando o celularzão e não tá chegando lá nos seus stories do Instagram, por exemplo, e não tá fazendo perguntas e respostas, falando para as pessoas te perguntar qual a sua dúvida em relação a queima de gordura, qual a sua dúvida em relação a emagrecimento, qual a sua dúvida em relação a, qual a sua dificuldade em relação ao emagrecimento. Beber é bom. Exato, põe mais uma dieta líquida. Bebida, cerveja. As pessoas vão te fazer perguntas lá. E nessas perguntas é o melhor momento, é a melhor brecha, porque a pergunta já vem direto da fonte. É a melhor brecha para você colocar o especialista em ação. Ou seja, eu tô aqui fazendo um vídeo para você. Eu estou supondo, pelo que eu conheço de você e do meu público, que você tá com dúvida do que postar na rede social. Mas se você chega para mim e fala assim, o que postar na rede social, eu não tô com dúvida se você sabe ou não sabe disso. Eu tenho certeza que você não sabe disso, porque você tá me perguntando. Então quando você coloca a caixinha de perguntas e respostas, as pessoas te enchem de pergunta. Tem vários vídeos aqui do YouTube que a gente pega da caixinha de resposta lá do Instagram e fala, vamos fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, ajudando as pessoas? Então, caixinha de perguntas e respostas, você tem que colocar isso todos os dias. E aí você fazer a resposta também nada superficial. Você colocar o teu nível de profundidade em relação à prescrição do exercício, porque afinal de contas você é um especialista em prescrição. Então, caixinha de perguntas é uma excelente fonte para você não ficar sem ideias do que postar. É lógico, você tem que ter um produto. Esse produto que você tem, que você vende, as caixinhas de perguntas têm que ser associadas a esse produto. Então o seu produto resolve qual problema? Resolve o problema de culote da mulherada? Então, faz a caixinha de perguntas de culote. O seu produto é de emagrecimento? Faz de emagrecimento. É de estética? Faz de estética. Então, perguntas que estão em torno do problema central. É isso que você tem que fazer. Não dá pra falar assim, pergunte sobre mim. Aí um monte de gente vai perguntar assim, você toma banho quantas vezes por dia? Você é carinhoso com os cachorros? Sabe, isso não vai te ajudar na rede social. Não vai te ajudar. Tem que ser em relação ao problema que você resolve. O problema que a pessoa tem. Então, coloque ela lá para te perguntar coisas do problema que ela tem. Então, perguntas e respostas é um ponto. Nessa tática do perguntas e respostas, eu vou te dar mais uma ideia para você produzir uma outra fonte de posts. Qual que é a outra fonte de posts? Você vai usar a tática do pesquisador. O que é a tática do pesquisador? É o seguinte, a tática do pesquisador é, eu leio coisas de fontes seguras. Livro, artigos e etc. Eu pego algumas perguntas, da perguntas e respostas lá, eu pego algumas perguntas e falo, cara, essa pergunta aqui, ó, ela tá muito associada com essa linha acadêmica de raciocínio. E aí eu chego para a pessoa e faço um vídeo baseado mostro para ela o quão pesquisador eu sou. Não pesquisador de estar no laboratório, mas pesquisador de ler sobre o meu assunto. Então vamos supor que esse livro aqui fosse de um americano, tá? Eu tenho um ali, mas tá longe, não vou pegar ele não. Vamos supor que... Pega para mim, por favor, Rodrigo. Esse livro aqui, ó, esse livro, Expert Six, valeu, Rodrigão, do Russell, esse cara é pica, esse cara é o papa do marketing, é o papa do negócio todo. Então, eu estudo muito esse cara, eu estudo não só os livros dele, eu compro cursos desse cara, eu estudo tudo desse cara. Então, eu vou a evento nos Estados Unidos desse cara, porque é o papa. Mas eu não estudo só ele não, mas é um dos maiores mentores aí, estrangeiros que eu considero. Então, eu chego e falo assim, vamos supor que você me fez uma pergunta complexa. Aí eu chego para você e falo assim, ó, para responder essa pergunta complexa, por exemplo, vou dar um exemplo real. Rafa, o que não pode faltar na minha rede social para eu ser uma pessoa gigante, de milhões de seguidores ou de milhões de faturamento um dia? Cara, não pode faltar uma coisa só. Nova oportunidade. Se você não oferecer uma nova oportunidade para as pessoas, você nunca vai ser uma pessoa que vende mais de 1 milhão por ano, por exemplo. Então, tô falando desse valor porque é um valor que aqui na empresa a gente já sabe o caminho, então não tô colocando aqui uma coisa que eu também não sei fazer, tá?
tá? Então, uma coisa que a gente já sabe o caminho. Então, você nunca vai vender mais de 1 milhão por ano se você não oferecer novas oportunidades para as pessoas que estão com problema. Por novas oportunidades em relação ao problema dela. Ela tem que perceber sua solução como uma nova oportunidade para ela. Senão, ela vai perceber como o mesmo do mercado e vai disputar por preço. Então, esse cara fala isso. Russell. Então seria um post desse. Seria um post. Eu falaria isso, falaria assim, que, cara, o Russell, ele diz o seguinte, eu não ia entrar em detalhe no nome dele com você, eu chegava e falava assim, ó, cara, a maior referência, a maior assumidade em marketing, em faturamento no mundo digital, que é Russell, aí eu falo o nome do cara, eu falo assim, ele diz o seguinte, aí pum, eu vou lá e falo. Você do outro lado que não me conhece, fala, porra, legal, hein? Esse cara lê inglês. O personal olha pra mim, pô, esse cara lê inglês. E inglês na área da educação física, da galera que fala de marketing e vendas, sinceramente, eu não sei se tem mais gente não. Mas assim, esse cara lê inglês, esse cara consome da fonte, você entendeu? Esse cara tem um nível de cognição elevado. Então, eu vou olhar mais o que esse cara tem pra falar. Então, é você mostrar o lado pesquisador. Ou seja, não fui eu que fiz a pesquisa da nova oportunidade, foi o Russell. Já está validado já no mercado americano e no mercado brasileiro. Eu leio, eu consumo, eu estudo com esse cara e te trago uma coisa. Porque eu sou pesquisador. Eu sou pesquisador do meu assunto. Tudo que é de marketing e vendas, eu vou estudar na cabeceira, na nascente e vou pegar informação lá na nascente e vou entregar ela ajustada para o teu mercado que é de personal. Então você também pode fazer isso no teu mercado. Você usufruir desse lado pesquisador. Estudos americanos, estudos canadenses, mas é lógico, não vai falar de estudos americanos, estudos canadenses, se você não lê artigo, tá? Você tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque não conseguimos enganar muitas pessoas por muito tempo. E rede social tem muitas pessoas. Então não dá pra você ficar falando, né? Ah, eu vi os estudos americanos. Que estudos são esses, tá? Então, você tem que ler mesmo. Você não precisa contar no vídeo quais estudos são, não. É só você realmente ter certificação que você lê, que você estuda. E por aí vai. Vou te dar mais um. Mais um aqui, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer que eu sou doido. Então eu vou pegar um aqui, eu fiz vários aqui, mas não vai dar tempo nesse vídeo não, porque se eu passar muito tempo, o YouTube ele vai me punir. Então eu vou ter que ficar num tempo médio aqui com você, mas eu vou te entregar uma parada da hora. Seguinte, mecanísticos, é legal eu te dar essa ideia de posts. Ideias mecanísticas de posts. Como assim, Rafa, ideias mecanísticas? Ideia mecanísticas é a seguinte, vou te dar um mecanismo de um produto meu. Eu tenho um produto que chama Stories Magnéticos. O Stories Magnéticos eu ensino a galera o que falar, como falar e a sequência do que falar nos stories para vender o produto da galera. Então, Stories Magnéticos é porque a pessoa fica magnetizada, fica, nossa, velho, isso é legal demais. Fica prestando atenção em você. Tem um mecanismo por trás disso. Eu não tenho o dom divino de falar assim, é só falar isso e pronto. Não, tem um método por trás. Tem um mecanismo pelo qual o método funciona. E esse mecanismo, ele é quebra da barreira mental. O que é a quebra da barreira mental? Quebra da barreira mental é assim, ó. Quando você tá no cinema, você chega, você presta atenção em todo mundo, você tá conversando com o namorado, com a namorada e não sei o quê. Você tá prestando atenção em muitas coisas. Sua barreira mental tá ativada. Quando o filme começa, a tua pupila ali dilatou e você começou a prestar atenção e o ouvido começou... Acabou, já era, velho, já era. Não adianta te ligar, não adianta fazer mais nada, você tá dentro do filme. E se o filme for bom então, o filme pode durar 3 horas que você fala assim, já acabou? Por quê? Sua quebra, a barreira mental, ela quebrou e você ficou hiper focado. Então, o método que eu uso nos stories magnéticos é o de quebra da barreira mental para as pessoas prestarem atenção em você. Aí você, fazendo as pessoas prestarem atenção até o final, no final você oferece o produto para ela que você quer oferecer, que é o teu treino. Então tem um método, tem um mecanismo por trás. Qual que é o mecanismo? Quebra da barreira mental e ativar o ciclo da compra. O que é o ciclo da compra? Atenção, conexão, a pessoa teve atenção. Aí ela conectou com o teu produto, gerou desejo, te chama no direct. Esse é o ciclo da compra. Então o mecanismo do meu produto Stories Magnéticos é esse. Ele ativa o ciclo da compra por meio de quebra da barreira mental, pelo que você fala, pelo jeito que você fala, de forma persuasiva. Olha que louco isso. Tem mecanismo. Então, quando a pessoa... Por que o mecanismo é legal? Você mostrar o mecanismo das coisas. Mas não estou falando de você falar só do produto. Se você falar de um drop set,
Vídeo de drop set, exercício drop set. Você está explicando, você vai mostrar para a pessoa mecanisticamente o porquê que aquilo vai ajudar ela a ter mais hipertrofia, por exemplo, se é o teu objetivo naquele post. Então você falar mais dessa parte mecanística e não falar de uma forma geral, falar de uma forma mais específica do mecanismo, de um ponto só. Você ajuda a pessoa a falar assim, caraca, meu, porque as pessoas gostam de explicação, velho. A gente foi doutrinado a ter explicação. Mas por que isso funciona? A gente foi doutrinado assim, então você tem que explicar para as pessoas o porquê funciona. Mas dá trabalho, né, montar explicações do porquê funciona. Tem que estudar. Você vai ver nesse canal que é um padrão meu. Eu não consigo fazer você ganhar dinheiro sem você ter trabalho pra caraca, sem você estudar, sem você... Eu não consigo. Esse não é o meu perfil, tá? Então, assim, mecanismo é uma outra. E exercício, post de exercício, meu, vai ter um post nesse YouTube aqui, eu não sei se ele já saiu na época que soltou esse vídeo aqui, mas tem um post nesse YouTube, eu recomendo você assistir todos os vídeos, que só fala sobre posts de exercício. Personal tem ou não tem que postar posts de exercício na rede social? Aí eu falo de variações de post de exercício, tá completinho, tá? Mas é uma outra maneira. Só de post de exercício, você fazendo exercício, você mandando alguém fazer exercício, só aí já dá pra ter várias ideias também. Não dá pra falar todos aqui por causa do nosso tempo, nós temos um tempo, o canal ele tem que ter um tempo mais ou menos padrão ali pra ele continuar crescendo, tudo, porque o YouTube ele raciocina como uma TV, o teu programa tem que ter uma duração específica e tal, mas aqui eu te dei algumas ideias para você postar. Veja esse vídeo de novo. Se você gostou, dá o like. Se você gostou, compartilha em grupos da educação física, porque isso ajuda o crescimento do canal. E eu só dou atenção para esse canal porque esse canal cresce. Se esse canal parar de crescer, eu não vou gastar tempo te ensinando coisas nesse canal. Então me ajuda a fazer esse canal crescer, ok? E se você quer gratuitamente seguir nesse tema aqui e ter um plano de posts, tem um link aqui embaixo. Tem uma aula gratuita de plano de posts. Plano de posts. Quer montar um plano de posts? Tem uma aula gratuita aqui, ó. Link abaixo. Se inscreva nessa aula gratuita. Assim que você deixar seu e-mail lá, a aula já é liberada para você. Eu te aguardo do outro lado da telinha. Valeu!